Graças a paz, queridos. Eu sou o pastor Claudemir e estamos nesta manhã de domingo, louvando a Deus, agradecendo ao nosso Deus através de mais uma aula, da Escola Bíblica Dominical. E nós louvamos a Deus, irmãos, pela oportunidade de podermos falar do amor de Deus, de engrandecer e de passar justamente o ensino bíblico que a palavra de Deus tem para as nossas vidas, para que a gente possa nos conduzirmos certamente à vontade desse nosso Deus que nos ama e que certamente quer nos oferecer qualificações, quer nos oferecer conhecimento para a glória do seu nome. Portanto, convido você, meu amado irmão, nessa manhã que faz parte dessa igreja, e você também que talvez não faça parte, mas pode nos estar ouvindo aí em sua casa através do podcast. E hoje é uma oportunidade bem grandiosa para que a gente possa estar servindo a esse nosso Deus. E eu convido você nessa manhã no nosso caderno Ser Igreja, abrimos na página 86 da palavra, desse caderno, que possamos aprender sobre quem são os oficiais da igreja, Talvez você diga, olha, pastor, isso é coisa simples, fácil de a gente saber, mas existem algumas coisas que muitas vezes nós precisamos entender, e uma delas é justamente a função desses oficiais, quem são eles, qual a característica deles, qual o seu perfil para estar à frente justamente da igreja. Então, estamos falando nessa manhã sobre os oficiais da igreja e estamos nos referindo a eles justamente aqueles que junto a Deus, junto à sua igreja, ministram, Os oficiais, eles são líderes instruídos, capacitados por Deus e também capacitados pelo próprio ensinos teológicos, ensino da palavra de Deus, para o seu aprendizado e justamente para pôr em prática, Pôr em prática aquilo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. E nós precisamos justamente estarmos percebidos disso, estarmos entendendo certamente quem são esses oficiais da igreja, do qual nós conhecemos, como pastores e diáconos. Mas também é importante saber que cada cristão que faz parte da igreja de Deus tem um dom, E esse dom foi dado por Deus para capacitar cada servo seu para a missão de cooperar justamente com a obra do nosso Deus. Em 1 Pedro, capítulo 4 e o verso 10, vai justamente dizer o seguinte: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Que palavra, irmãos? A gente muitas vezes pensamos que um dom é algo simples, que Deus nos chamou, mas não deu dom nenhum. Pelo contrário, a palavra ela testifica, através do apóstolo Pedro aqui, que recebemos um dom. E esse dom, ele precisa ser administrado, ou seja, de uma forma fiel em nossas vidas, E entendemos que precisamos pôr em prática ele. Quando Pedro está se referindo à fidelidade da qual Deus nos deu, nos capacitou para isso, precisamos colocar em prática aquilo que o Senhor certamente colocou em nossas vidas. Precisamos ser fiel na condução desse dom, que é um dom dado primeiramente, vinda do reino de Deus, não é algo qualquer, Então entendemos que a vida local, a administração da igreja, primeiramente ela passa
ponto de vista espiritual, né? Entendemos que tanto pastores como diáconos, eles entendem que a vida espiritual da igreja, ela está sempre em primeiro lugar, né? Ela está sempre em primeiro lugar, e que esse Deus nos chamou justamente com essa visão. Não adianta termos projetos, né, para colocar em prática na nossa vida, mas nós precisamos entender aquilo pelo qual Deus também nos chamou. Primeiramente, ouvir a Deus, as posições precisam ser tomadas de forma espiritual na nossa condição, na nossa vida. Então, é necessário que nós possamos viver desse evangelho. É necessário que a gente possa servir a Deus, sabendo que a primeira palavra vem do trono da graça. Antes de projetarmos qualquer coisa na parte administrativa da igreja, em todas as áreas, é necessário, primeiramente, também a parte espiritual, né? E Deus estabeleceu justamente a igreja, né, para que outras pessoas também ocupassem cargos de confiança, chamados justamente por Deus para ajudar no ministério dos oficiais da igreja, do pastor da igreja. Então, queridos, veja a importância, essa importância muitas vezes, né, de uma forma muito maximizada, e toda a responsabilidade muitas vezes é colocada diretamente na cabeça do pastor, né? E a gente entende que Deus também chamou pessoas para estarem à frente de departamentos na igreja, cuidarem da igreja. Então, é necessário que cada servo, né, entenda a sua função também, entenda que o seu chamado, de igual modo, assim como um pastor, tem suas responsabilidades e que precisam justamente estar debaixo da graça de Deus, precisa ser colocado em prática de uma forma fielmente. Olhamos um pouco para a igreja, não é? Nos primeiros dias da igreja, nos primórdios da igreja, a sua administração é muito simples. Hoje nós temos muitos cargos dentro da igreja, temos outros dirigentes, temos outras pessoas que estão à frente de outros departamentos, mas nos dias, né, do apóstolo Paulo, principalmente quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 1, ele vai dizer justamente isso. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos da igreja. Ou seja, uma forma bem simples de apresentar justamente a igreja que tinha poucos cargos, que tinha poucos líderes, né, naqueles dias, a princípio, e eram homens que estavam justamente liderando a vida da igreja nos dias anteriores, tá certo? Vamos agora observar um pouco o que diz a palavra de Deus aos pastores, né? Pastores que têm a função de apacentar justamente o rebanho. E se nós, nesse instante, fôssemos olhar para o Antigo Testamento, nós iríamos ver justamente o Antigo Testamento tratando o pastor como aquele que cuida, né? Que é uma espécie de metáfora, que cuida das ovelhas, né? Que tem como os líderes de Israel, mas que no Novo Testamento nós enxergamos que pastores simplesmente significam líderes que representam a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Que são os líderes que justamente que influenciam, que falam a verdade dentro do que nós vivemos hoje, que estamos no Novo Testamento, né? Então aqui a gente pode ver que presbíteros, temos alguns termos, né, gregos que são empregados naqueles dias. Presbíteros quer dizer ancião, epícos quer dizer bispos, né? É um sinônimo de poimen, ou pastor,
apacentador. Quando nós falamos pastor, poimém. Então, pastor, apacentador, o pastor que tem que cuidar justamente desse rebanho, que deve ensinar a sã doutrina, refutar as heresias, ensinar a palavra de Deus e dirigir a igreja local com os preceitos bíblicos, num que diz a palavra de Deus. Os pastores também devem ser respeitados, queridos, pela igreja. Paulo afirma isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 e 13, que diz o seguinte: agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os liderem no Senhor e os aconselham, tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Veja que palavra importante, né? Onde aqui ou ali vemos em algumas igrejas a falta de consideração, muitas vezes pela pessoa do pastor, e aqui Paulo, justamente escrevendo essa carta, está dizendo que nós precisamos considerar, né, esses homens de Deus que se esforçam dentro do trabalho do Evangelho para simplesmente transmitir, aconselhar a sua vida para aquilo que é verdadeiramente bom na nossa caminhada. Por isso, meu irmão, vamos servir a Deus, vamos buscar esse Deus, fazer com que esse Deus possa ser o Deus das nossas vidas, o Deus que simplesmente nos dá da graça, do seu amor, e entendermos, olharmos para esses homens de Deus com carinho, porque entendemos que a sua luta diária não é fácil no nosso dia a dia. Precisamos entender que precisamos valorizar os nossos pastores, porque são homens que foram chamados por Deus, certamente, para o ministério. Eles também, pastores, devem ser obedecidos, não ingenuamente, mas é dever dos membros submeter-se à sua liderança em amor, né? Então, se nós obedecermos a Deus, creio que certamente nós estaremos obedecendo também o que diz, o que fala os nossos pastores. Hebreus 13, 17 vai dizer justamente o seguinte: obedeçam aos seus líderes e se submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês, como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Por isso, seria proveitoso para vocês. Amados, isso é muito sério, né? Aquilo que a palavra de Deus nos chama. Vejam que é tudo isso que o pastor também deseja quando olha para o seu rebanho. Obediência às verdades que o pastor muitas vezes dirige às nossas vidas, que nos encaminham. E veja que há uma responsabilidade tão grande, irmãos, na vida de um pastor, que a gente não sequer pode imaginar, né, essa responsabilidade. Um dia, assim como qualquer um outro pastor, pastor Claudemir, ele vai estar lá dando contas por cada servo desta igreja diante de Deus. Então, imagine, né, por um momento que não é fácil, né, servir a Deus e a responsabilidade da qual nós carregamos. E se nós não encontrarmos ovelhas, pessoas obedientes, certamente nós estaremos sofrendo com tudo aquilo que o Senhor certamente se dispôs a fazer na nossa vida, do qual um dia teremos que prestar conta ao nosso bom,
e amado Deus. Os pastores também devem ser honrados, queridos, devem ser honrados e abençoados pela igreja, principalmente os que trabalham bem, né? Os apóstolos, os pastores também são dignos de credibilidade. 1 Timóteo 5:19 vai justamente falar sobre isso. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de duplicada honra, especialmente aqueles cujo trabalho e a pregação e o ensino. Olha para aí que coisa maravilhosa. Então, portanto, meus amados irmãos, que possamos também olhar para os pastores com amor, com dedicação, sabendo que um dia eles também prestarão conta diante de Deus de tudo aquilo que eles têm feito e como eles têm conduzido cada servo seu. Nesse instante, eu gostaria de também falar um pouco sobre os outros oficiais da igreja, que são os diáconos, né? O ministério diaconal que foi justamente, nasceu ali em Atos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 7, quando a igreja começou a crescer e não seria bom que simplesmente os pastores, né, eles tivessem que deixar a palavra de Deus, ter que deixar a palavra de Deus para poderem servir das mesas, cuidar, né, de uma parte, da parte social, da área social, principalmente as viúvas, né, daquele dias. Diáconos, irmãos, é um servo, assim como eu sou, assim como você é. A palavra diácono literalmente significa servo, né? Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, verso 8, vai justamente falar algo bem interessante para as nossas vidas. Pois eu lhe digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Ou seja, você é um diácono, você é um servo, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, ele simplesmente também foi, né? E nós teremos que entender que o diácono também é um homem de Deus chamado justamente para o ministério, ou seja, a igreja olhou para esses homens, né, e entendeu que essas pessoas tinham sim sido chamadas para o encargo de estar servindo na igreja, para o encargo de cuidar da ação social da igreja, bem como também estar cuidando das viúvas, dos órfãos, né? Ter todo esse trabalho do qual eles foram chamados. E eu creio que se eles foram chamados para este desígnio dentro da igreja, é porque o Senhor, nosso Deus, certamente tem todo o amor, tem todo o cuidado, tem todo o processo de gratidão na vida desses homens, né, da qual sabemos o quanto Deus tem cuidado dessas vidas. Então, possamos entender a função, né, dos diáconos, dos pastores na igreja, bem como também o sumo pastor da igreja, né? Importa salientar que Jesus Cristo é o bom pastor, o supremo pastor, o líder, o cabeça da igreja, né? Se nós procurarmos ali no livro do Evangelho de João, capítulo 10, nós vamos encontrar como o apóstolo João descreve justamente as características de Jesus como um bom pastor, e essas características, elas devem estar também em nossas vidas, né? O poder de Jesus outorga aos oficiais da igreja para que cada um de nós venhamos amar, servir e dirigir o povo de Deus. E nessa manhã, querido, você possa, através dessa síntese, olhar um pouco mais com carinho para aqueles que estão ministrando na casa de Deus, que lhe aconselham, que procuram fazer aquilo que Deus tem para fazer em sua vida, e que o nosso bom Deus, né, esteja avante das nossas vidas e dos nossos chamados como líderes da igreja, ok?
Que Deus nos abençoe nesta manhã e que à noite, às 18 horas, possamos ir à igreja, estar louvando a Deus, possamos também, se você não pode ir, estar na sua casa, vendo o culto através do nosso canal, que é o canal do YouTube. Então, você é o nosso convidado, que o nosso bom Deus fale e continue falando ao teu coração. Até mais, à noite, fiquem com Deus, que o Senhor vos abençoe.